Bem-vindo à minissérie de estudos bíblicos. Eu sou Isabela Souza e eu te convido a acompanhar este estudo com a sua Bíblia em mãos. Na descrição deste vídeo tem o link de outros temas publicados aqui neste canal. E o tema de hoje é a nova terra. Me conta como você gostaria que fosse o mundo. Eu imagino que primeiramente sem tristeza, sem morte, sem choro, sem dor, não é mesmo? Sem falsidade, sem guerra, sem fome, tantas coisas têm acontecido, não é? Tantas doenças, enfim. Deus, ele nos prometeu uma nova terra. Ele nos prometeu um lugar sem tristeza e isso é maravilhoso. O nosso Deus, ele não mente, ele não falha em suas promessas. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Aqui na descrição deste vídeo tem o link de um outro estudo que fala sobre o milênio. Então, eu vou citar aqui sobre o milênio. Se você não sabe sobre, vá até a descrição, clica lá, tem o link, você assiste o vídeo que nós estamos falando sobre o milênio, tá bem? Então, vamos lá. Primeira questão. O Senhor, ele prometeu criar alguma coisa para nós após o milênio. O que é? Já falei aqui, é o tema de hoje, mas nós vamos olhar na Bíblia. 2 Pedro 3,13. 2 Pedro 3,13 diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O que é que o Senhor Jesus, o que é que o Senhor Jesus nos prometeu depois do milênio? Novos céus e nova terra. Louvado seja Deus, porque nós acreditamos no que está escrito na palavra. Ele prometeu na palavra que nós vamos ter um novo céu e uma nova terra, sem essa tristeza toda. Então nós acreditamos e nós vamos viver este momento, porque o que ele promete, ele cumpre. Se você estudou lá o milênio, você vai entender um pouquinho mais do que vai acontecer depois dos 1000 anos. E aí eu vou dar aqui um resuminho bem rápido para que você possa entender algumas coisas do que nós vamos falar daqui para frente, tá bom? Após os 1000 anos, a Nova Jerusalém ela vai descer para a terra. Até aí você vai estudar lá no estudo, caso você ainda não tenha visto. Ela será quadrada, cercada de muros, decoradas de pedras preciosas, cada muro com 3 portas, cada porta com o nome de uma tribo das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. A cidade e a praça serão de ouro. Na praça tem o trono de Deus, a árvore da vida e o rio da vida. Você consegue imaginar a beleza disso tudo? Ai, como eu quero estar lá. Muito. Porque eu preciso ver tudo isso que o Senhor Deus está prometendo. Porque nós lemos aqui na palavra e ficamos tão apaixonados. Imagina quando nós estivermos lá e pudermos ver pessoalmente tudo isso. Vai ser maravilhoso. Quem é que vai ficar fora e que não vai entrar nessa cidade? A Bíblia nos responde isso. Vão ter pessoas que não vão entrar, vão ficar fora. E você vai acompanhar junto comigo aí. Apocalipse 21, verso 8 e o verso 27. Você encontrou? Apocalipse 21, o verso 8 e o verso 27. O verso 8 diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, sem vida eterna. Aí vai para o verso 27. Nela, nunca jamais, na cidade santa, tá? Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A importância de vivermos aqui uma vida correta, a importância de nos entregarmos todos os dias a Cristo,
Se você está acompanhando essa minissérie, você está entendendo a necessidade de uma entrega. Você está entendendo verdadeiramente a necessidade de uma entrega. E você entendeu com certeza que quando nós nos entregamos, nós recebemos o Filho, aí nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala que quem não tiver com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esse vai ficar fora. Não vai entrar nessa cidade linda e maravilhosa que o Senhor Deus tem preparado para cada um de nós. E é impressionante olharmos e vermos assim que alguns dessas características que nós temos visto aqui são de pessoas que estão próximas a nós. E oremos para que não sejam as nossas características. Possa ser de pessoas bem distantes a nós, mas que não seja a nossa característica, porque precisamos verdadeiramente estar com as características do Espírito Santo de Deus, tá bem? Vá para 1 Coríntios 6, o verso 9 e o verso 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10 continua falando dos que não vão entrar nessa cidade. E diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Aí, sodomitas, se você procura lá no dicionário, é quem pratica sexo anal com homem ou com mulher. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Gente, é a palavra de Deus que está falando. Você pode até ficar chateado e dizer assim: nossa, Bela, vou parar de ouvir isso daqui, porque sinceramente isso que você está falando não tem nada a ver. Diga diretamente para Deus. É Ele, é a palavra que está falando. Eu só estou tendo o trabalho de ler. Não vai herdar o reino de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado para não fazermos parte desse meio que não vai herdar o reino de Deus. Ah, mas aí você vai dizer: mas Isa, eu já fiz tudo isso, mas eu pedi perdão. Eu falei com Deus, eu pedi para Ele me mudar. Gente, se você houve arrependimento, houve salvação. Se houve mudança, se o Senhor Jesus aceitou o seu arrependimento, houve mudança. O Senhor Deus, Ele fala que tudo aquilo que nós nos arrependemos e voltamos atrás, Ele pega tudo, o nosso pecado, joga lá na profundeza do mar e esquece, não é? Então, se você se arrependeu, amém, né? Assim como eu também, eu sou pecadora. E eu também corro atrás de não estar dentro desse meio aqui, ó, dessas pessoas, dessas características que não vão herdar o reino de Deus. Né? É uma luta constante enquanto estamos aqui. Nós vamos ver agora o que é que não haverá na nova terra. O que não vai ter lá na nova terra. Já falamos aqui de algumas coisas, né? Mas o que é que não vai ter na nova terra? Vá para Apocalipse 21, verso 4. Eu não sei se você está acompanhando toda essa minissérie e se você já acompanhou os outros vídeos que nós temos no canal. É bem interessante porque a Bíblia, ela se responde por ela mesma. E o mais interessante é que não é num lugar só. Você vai no velho, você vai no novo, você vai num canto, você vai em outro, você vai numa página, você vai em outra. De capa a capa, a Bíblia se responde. Por isso, nós não podemos acreditar quando alguém diz que a Bíblia foi mudada, que o velho já não existe mais, que é só o novo. Não, a Bíblia é um conjunto. Ela toda fala ao nosso coração. Toda, não teve nenhuma parte que o Senhor Jesus tirou e jogou fora e que não existe mais, tá bem? Então vamos agora, voltamos lá para Apocalipse 21, verso 4, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Graças a Deus. Não vai mais ver choro, não vai ter luto, não vai ter tristeza, não vai ter dor. Por isso nós desejamos tanto que o Senhor Jesus volte logo, para que possamos ir para essa nova terra, para sairmos daqui e chega de tristeza, para que possamos encontrar com os nossos irmãos que morreram, os nossos amigos, os nossos queridos, as pessoas que nós amávamos tanto e que foram embora antes de nós, mas elas estão dormindo. Lembra aí, assiste lá o estudo que fala da morte. Todas essas pessoas estão dormindo e aguardando a volta de Jesus.
elas não estão lá no céu vendo nada. Volta lá no estudo da morte, dá uma estudadinha lá para você entender, tá bem? Então vamos lá, senão a gente fica aqui falando de outros assuntos e aí a gente foge da nova terra. Vá para Isaías. Isaías 35, alguns versos, 5, 6, 9 e 10. Sim, Isaías. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Verso 9. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Não vai ter animal feroz. Vai ter leão? Vai, mas o leão não vai ser mais aquele bicho que a gente tem medo, de jeito nenhum. E o verso 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Nós vamos andar por lá, vamos cantar cântico de alegria, de júbilo, de gratidão. E não teremos mais tristeza e nem gemido. E uma coisa aqui que nós não podemos deixar de falar, né? Os cegos vão enxergar, as pessoas que têm problema nos ouvidos vão ouvir, as pessoas que têm problema na fala vão falar, os coxos vão andar, as pessoas que hoje estão numa cama vão ter saúde. Ai, gente, maravilha, não é? Eu sei que você já está sonhando com esse lugar, eu sei que você já está sonhando com esse momento. E o que falta? Só uma entrega? Se entrega agora. Aí, algumas pessoas pensam assim: ah, mas o que a gente vai ficar fazendo lá nessa cidade santa? O tempo todo. A gente vai ficar lá só andando, voando, vai chegar uma hora que nós vamos cansar. Ah, o que nós vamos fazer? Porque essa cidade santa que nós estamos falando aqui, ela vai ser por uma eternidade. Ah, mas vai ser muito chato. O que nós vamos fazer lá? Ah, eu acho que vamos ficar entediados. Vamos não. Você vai para Isaías 65. Lá nós vamos ouvir algumas coisas que nós vamos fazer lá na Cidade Santa. Isaías 65, o verso 21 e o verso 22. Vamos lá? Vamos ver o que vai ter na nova terra. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Vai ter construtor lá. Plantarão vinhas e comerão seu fruto. Nós vamos plantar e vamos colher. Não edificarão para que outros habitem. Não vai ser uma coisa assim, eu vou ser o pedreiro lá, vou ser o mestre de obras para ficar fazendo casa para outras pessoas. Não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Todos nós vamos trabalhar para que nós mesmos possamos fazer uso ou para que possamos utilizar daquilo pelo qual nós trabalhamos. Aí você vai dizer: meu Deus do céu, eu quero ir para o céu para não trabalhar mais, eu vou trabalhar lá no céu. Ai, gente, pensa que trabalho mais prazeroso que vai ser, sem cansaço, sem dor, sem morte, sem saber que vai ter um terremoto que vai destruir tudo que você fez, não vai ter ladrão que vai vir roubar as coisas que você construiu. Ai, gente, vai ser maravilhoso, não é? Nossa, vai ser maravilhoso. E aí, você deve estar pensando: vamos fazer tudo isso? Será que nós vamos numa igreja, nós vamos adorar a Deus lá nessa nova terra? Vai ter esse momento? Vai. Ainda lá no livro de Isaías, eu falei para você que era no Velho e no Novo, no Velho e no Novo. Pegamos aqui Isaías agora, Isaías 66, meu já tá aberto aqui, verso 22 e 23, diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que
de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos continuar adorando a Deus, sim, todos os dias, sábado a sábado, de uma festa de lua nova a outra. Nós vamos continuar adorando o Senhor Deus, porque nós vamos ter uma gratidão, e aí vai ser meio redundante, né? Durante toda a eternidade nós teremos uma gratidão eterna a Ele, por tudo que Ele fez por nós e por nos ajudar e por nos conceder a oportunidade de estarmos ali. Lindo, né? Aí agora, para quem Deus preparou essa cidade? Nós já vimos lá que não vai entrar um monte de gente. Já vimos. Para quem foi preparado? Vamos lá para o Novo Testamento. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para quem foi que Deus preparou esta cidade? Para aqueles que amam a Deus, para aqueles que aceitaram o Filho. Você deve estar acompanhando aí a minissérie, você deve ter visto. Se eu tenho filho, eu tenho pai, eu tenho salvação, eu tenho o direito à salvação. Então, essa cidade, ela foi preparada para aqueles que amam a Deus. É simples assim. Ame a Deus, obedeça os seus mandamentos, obedeça o que Ele pediu para você, aceite o sacrifício de Cristo Jesus. Pronto. E aí você vai ter o direito a estar nessa cidade, tá bom? O que é que nós temos que fazer então para estarmos nessa cidade? A última passagem. O que nós temos que fazer para estarmos nessa cidade? João 14, verso 15. 14, verso 15. Eu já dei um spoiler, já falei inúmeras vezes o que está escrito aqui. Mas é sempre bom para você não pensar assim, nossa, Isabela tá falando bobagem. Tá na palavra, tá aqui, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se eu digo que amo a Deus e não guardo os mandamentos, eu estou mentindo. Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que é que eu tenho que fazer? Nós acabamos de ler na passagem anterior, nós temos que amar a Deus. Aí ele vem dizendo, então se você me ama, você guarda os meus mandamentos. O Senhor Jesus tem uma cidade linda preparada para nós. Eu sei que enquanto estamos aqui, nós estamos sempre tentando uma casa nova, um lugar novo, uma cidade nova, tentando empregos novos. E quando mudamos de uma casa para outra, ficamos numa alegria, não é? De uma cidade para outra, ao mesmo tempo preocupados também. Ah, será que vamos nos acostumar? Mas o Senhor Deus, Ele tem uma terra, Ele tem um lugar incrível. Ele tem um lugar que é um sonho, mais do que a Disney, para alguns que sonham estar na Disney. É um lugar incrível e Ele está aguardando a mim e a você. E nós não podemos nos esquecer de algo muito importante. Conhecereis a verdade. E a verdade é que vai nos libertar. E a verdade vai fazer com que possamos entrar na Terra Santa, na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe.